Boa tarde. STJ suspende decisão que obrigava a Prefeitura de Maringá a pagar 3,9 milhões de reais à TCCC. TCGL de Londrina pede à Prefeitura auxílio, como aconteceu em Maringá e Cascavel. Mercedes e Mascarello lançam para o Equador o chassis O500 RS 1942. A ANTT transfere mercados da aviação araguarina para Araguatur. O leilão de veículos da Itapemirim. E as fake news, que começam a assombrar o mundo rodoviário. Essas e outras notícias, agora, na edição da tarde do Jornal do Ônibus. A Itapemirim, empresa que presta serviço rodoviário aqui em nosso país, vem sofrendo com fake news, as famosas notícias falsas. Quando veio à tona esse negócio de leilão, muitos busólogos mal informados, medíocres, e sem um pingo de esforço para procurar notícias verdadeiras e verídicas, foram sentando pau na empresa, dizendo que ela estava falindo ou já falida. Pois bem, como os sábios da busologia sabem, tudo isso faz parte da recuperação judicial, veiculada em 2016. Sabemos que a empresa passa dificuldades e tem uma parte da frota sucateada, mas não está falida e busca maneiras de sair da crise. Porém, para os fãs da empresa, às vezes a verdade dói e ela é precisa ser dita. O Próxima Parada e o jornalismo do canal não estão aqui para passar mão na cabeça, passar pano em empresa alguma. Se é verdade, você vê aqui. E aos hipócritas, que não aceitam um possível fim da empresa. Tudo na vida tem um começo, um auge, um meio, a decadência e um fim. Mas lembre-se, existe também o recomeço. Marcado para acontecer, entre os dias 9 e 10 de junho desse ano, o leilão de ônibus da aviação Itapemirim, no âmbito da recuperação judicial da empresa de 2016, sendo marcado por desentendimentos entre sócios e ex-proprietários, os veículos leiloados, em sua maioria, não estão mais em operação e foram divididos em 20 lotes. Grande parte dos chassis desse ônibus foi feita na década dos anos 1990, reencarroçados em carrocerias, como G6 1200. Além disso, ainda sem data marcada, devem ir a leilão, imóveis da empresa, ainda no âmbito da recuperação judicial. A Prefeitura de Maringá entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, para derrubar liminar obtida pela TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, que determinou que a administração municipal realizasse pagamento de auxílio emergencial no valor de 3,9 milhões de reais. A decisão do STJ, favorável à Prefeitura, foi comunicada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura. A TCCC, atual concessionária do transporte público do município, conseguiu a decisão liminar favorável no pedido de indenização de 3,9 milhões, diante dos prejuízos causados pelo impacto causado pelas medidas restritivas, devido à pandemia de coronavírus. Após interpor agravo de instrumento, junto ao TJ do Estado, a empresa foi atendida em decisão da desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Rutes, relatora do processo, no dia 8 de maio. A administração municipal apresentou defesa ao TJPR, que reforçou a decisão anterior, determinando o pagamento do valor à TCCC. Somente após recurso à instância superior, a Prefeitura conseguiu sustar o pagamento por hora. Assim como em Cascavel e Maringá, uma das empresas que atendem ao transporte de Londrina, a TCGL, Transportes Coletivos Grande Londrina, decidiu cobrar da Prefeitura os prejuízos que acumulou até agora com a perda acentuada de passageiros, devido às medidas restritivas adotadas pela administração municipal no combate à disseminação do coronavírus. A TCGL, como mostrou o Diário do Transporte, venceu um dos lotes da licitação de Londrina, lançada em junho de 2019.
A empresa assinou o contrato em dezembro do ano passado e assumiu a Área 1, com 84 linhas, o que representa 65% do serviço. As demais linhas foram assumidas pela Londrisul. A TCGL calcula que teve um prejuízo de 4,6 milhões no período da pandemia. Em ofício dirigido à prefeitura, a empresa pede a reparação do valor, alegando desequilíbrio financeiro no contrato. Como se não bastasse, a TCGL calcula que, a persistir a situação, até o final de junho, mais 8 milhões de reais se somarão ao déficit da empresa. A RPC-TV, afiliada à Rede Globo no local, diz que a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, a CMTU, emitiu nota informando não ter ainda analisado o pedido da empresa. Ressalvou que a TCGL deverá comprovar o desequilíbrio econômico antes de tudo. Como o Diário do Transporte noticiou, casos semelhantes nas cidades de Cascavel e Maringá foram parar na Justiça. A TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, atual concessionária do transporte público de Maringá, conseguiu decisão liminar favorável no Tribunal de Justiça do Estado em ação interposta contra a Prefeitura do município em que pede indenização de 3,9 milhões, diante dos prejuízos causados pelo impacto causado pelas medidas restritivas devido à pandemia de coronavírus. Já a Prefeitura de Cascavel, por decisão também do Tribunal de Justiça do Estado, terá de pagar 2,3 milhões, em forma de subsídio emergencial às duas empresas que operam o serviço de transporte público no município, as Viações Pioneira e Capital do Oeste. A Mascarello, em parceria com a Mercedes-Benz, apresenta um novo modelo de ônibus O500 RS 1942, para um mercado equatoriano considerado pelas marcas como um mercado promissor. O Equador passa a contar com o veículo que, segundo as fabricantes, tem caixa automática, capacidade de 19,6 toneladas no peso bruto total, e motor M457, de 420 cavalos com torque de 1.900. Uma vantagem destacada tanto pela montadora como pela encarroçadora, em nota, é a necessidade de menos troca de óleo ao longo da vida útil do ônibus. O novo chassi da Mercedes-Benz possui integrado o retardador, possibilitando que o mesmo óleo lubrifique a caixa e o retardador. Com essa tecnologia, a troca de óleo é ampliada para cada 180 mil quilômetros, muito além do padrão de mercado estimado em 40 mil quilômetros, gerando um importante benefício de custo e disponibilidade do veículo. A Mascarello informou que a carroceria foi elaborada para se adequar ao projeto do chassi e reduzir custos operacionais ao mesmo tempo que possa permitir maior conforto para o motorista e passageiros. Toda a tecnologia presente na carroceria fazem do Mascarello Roma R6 um ônibus projetado para empresários de transportes que buscam mais retorno financeiro com baixo custo operacional aliado ao conforto e segurança, projetado para motoristas e passageiros. O diretor-geral da ANTT deferiu, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos de um mandado de segurança, o pedido de transferência de mercados da aviação araguarina, em recuperação judicial, para a empresa Araguatur Viagens e Turismo. Com a decisão, a Araguatur assume o mercado de Goiânia e São Miguel do Araguaia, para Araguaçu. A deliberação 276, assinada por Marcelo Vinaúde Prado, diretor da ANTT, modifica ainda a licença operacional número 7 da Araguarina e emite a licença operacional número 175 da Araguatur. Como mostrou o Diário do Transporte, a ANTT aplicou a pena de cassação da autorização à empresa Viação Araguarina, do Grupo Odilon Santos, com sede no estado de Goiás, responsável, entre outras, pela empresa Rápido Araguaia, atualmente em recuperação judicial, na 4ª Vara Civil de Goiânia. A deliberação foi publicada na edição do Diário Oficial da União, de 11 de março de 2020.
Para definir a punição, a agência baseou-se no artigo 48 combinado com o artigo 78-A, inciso 4, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Esta lei, dentre outras determinações, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre. Veja o que determinam os artigos citados. Artigo 48. Em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização, ou de sua transferência irregular, a agência extingui-la mediante cassação. Artigo 78-A. A infração a esta lei e o descumprimento dos deveres estabelecidos no contrato de concessão, no termo de permissão e na autorização sujeitará o responsável às seguintes sanções, aplicáveis pela ANTT e pela ANTAQ, sem prejuízo das de natureza civil e penal, incluído pela medida provisória número 2.217.3, de 4 de setembro de 2001. 1. Advertência. 2. Multa. 3. Suspensão. 4. Cassação. 5. Declaração de idoneidade. 6. Perdimento do veículo. A Araguarina opera atualmente com 14 linhas interestaduais, estabelecendo ligações entre Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, além de 7 linhas intermunicipais no estado de Goiás, destas 5 em serviço semiurbano. Já Araguatur, também localizada em Goiânia, já assumiu linhas intermunicipais da Araguarina no estado de Goiás. Em decisão de setembro de 2019, a Araguarina transferiu para a empresa Linha Goiânia, São Miguel do Araguaia. A Araguatur opera com turismo e fretamento. O Jornal do Ônibus fica por aqui. Para ver e rever mais vídeos do canal, acesse o YouTube, no canal Próxima Parada. Um excelente fim de semana para você, e até segunda.